Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos então refletir as leituras de hoje. A primeira, e por que que elas estão juntas, né? A igreja é muito sábia, ela sabe por que que coloca uma leitura. A primeira leitura é a aliança que Deus faz com Abraão. Aqui ele fala da descendência e da terra prometida. Qual era a terra prometida para os judeus? Israel. O povo que estava escravo no Egito, depois aconteceu a escravidão, foi liberto da escravidão para a terra prometida. Aqui Deus cumpriu essa promessa da aliança com Abraão, cujo sinal era a circuncisão masculina, né? Bem, por isso que os judeus tinham a necessidade de ter descendentes. Por isso que a mulher que não tinha filhos era tido como maldito, casal. Tem alguns casais que eu atendo que falam assim: Padre, nós não estamos conseguindo ter filho, nós somos malditos pela Bíblia. O que vocês acham? Hoje a nossa terra prometida é Israel. Onde que é a nossa terra prometida? O céu. Então, o casal que não consegue ter filho para este mundo não tem maldição nenhuma. Qual que é o casal maldito? Aquele que não consegue gerar filhos para a vida? Se você tem 6 filhos e não educa eles para o céu, você é um casal maldito. E se você não consegue ter filhos e não vai à igreja, não prega a palavra com a sua vida, ou com a palavra, se preciso for, você é um casal maldito. Mas se você educa seus filhos para a fé, ou se você não tem filhos, e você trabalha para o reino de Deus, levando outras pessoas para o céu, você é um casal bendito. A nossa bendição, né, a nossa bênção, vem de gerar filhos para a vida eterna. O padre maldito é o padre que não gera almas para o Deus, que deve ser o que o livro fala.
de 1 em cada 100 faz o que Deus quer. De que a maioria dos padres serão condenados, está escrito lá. Terrível, né? Forte. Bem, agora, por que Deus vem para fazer aliança com Abraão? Uma das características que Deus tem é que ele não fica feridinho. Quando o homem deu as costas para Deus com a serpente, o pecado original, comas e serás como Deus. Deus sabe que todo ser humano tem necessidade dele, porque foi ele que criou. Repito, todo ser humano só vai ter paz, só vai sentir quieto, paz, alegria, se tiver nele. Ele criou a gente para ele. Quem não vem à igreja, quem está lá fora, trabalhando dia e noite, pensando só em juntar dinheiro, só no prazer deste mundo, vai morrer inquieto. Vai nunca ter paz. Porque o DNA humano quer Deus. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que o demônio é um anjo decaído. O anjo já teve corpo alguma vez na vida? Os anjos são seres espirituais. Ok? Então, o anjo tem motivo de ter inveja de quem tem corpo? Não. Por que os demônios de vez em quando possuem corpo humano? Na chamada possessão. Você já deve ter visto em filme, pelo menos. Uma pessoa possuída pelo demônio. Por que o demônio possui um corpo, sendo que ele não precisa de corpo? Porque o demônio nunca está satisfeito. Porque os anjos também foram criados para Deus. Os demônios, o inferno para o demônio, é que o demônio nunca vai ser feliz. Ele nunca vai estar satisfeito com a sua vida. Por isso que ele possui corpo. Você nunca vai falar que um anjo de luz, querubim, serafim, arcanjo, possuiu o corpo humano. Porque os anjos que optaram por Deus têm a vida resolvida. Da mesma forma, as almas humanas que vão para o inferno nunca vão ter paz, nunca vão estar satisfeitos, porque o corpo, as paixões pedem o tempo inteiro Deus e nunca mais vai ter. Na vida atual, nós já começamos a sentir o drama. Pessoas que estão lá fora, que aparentemente têm tudo, dinheiro, poder, fama, mas que pegam o revólver aí, pá, sem doença, sem nada, saudável. Porque a inquietação, porque os pais não ensinaram para o filho que a alegria é um dom de Deus. A alma pede Deus, mas ele não sabe que a alma pede Deus. E a alma pede Deus ao infinito, porque Deus é infinito. Só Deus sacia o pedido, o nosso desejo infinito. O que eles fazem? Procuram saciar esse vazio desesperadamente com as coisas materiais, juntando dinheiro. Acorda 5 horas da manhã no dia de domingo, não vai na missa, não reza, para trabalhar e chega 10 horas, 11 horas da noite. Para quê? Para ter prazer, comprar comida que gosta, comer, sexo, adultério, prostituição, fornicação, bens, e compra lote, compra fazenda, e aumenta o número, só que nunca preenche. Nunca preenche. E cada vez mais vai ficando inquieto. Isso eu estou falando, gente, sem chegar às provações. Eu nem cheguei lá ainda, na primeira perda de quem ele ama, na primeira doença incurável, também é a primeira e única, né? Nas frustrações da vida. Eu nem cheguei lá.
Eu estou falando uma pessoa que está saudável, com dinheiro, inquieta, querendo cada vez mais. Eu já convivi, a sorte, gente, de ter tido uma vida antes, é o que você já conviveu com todo tipo de gente. Eu já convivi com amigos que, além de ser rico, eles emprestam agiota. Agiotas milionários. Agiotagem com o juro abusivo é pecado grave, chama usura, tá? Agora, qual que é o juro que não é abusivo? Não sei, acho que até 2% é tolerável, né? Mas esses juros de 5, 8, 10, 12, isso é abusivo. Um católico não deve fazer. Mas eu vi, uma vez, um amigo meu, agiota, que pagou, na época, um X salada. Que era, acho que, R$20. Pessoa milionária. Passado um mês ou umas semanas, ligou cobrando. Sabe por que ele ligou cobrando, gente? Acredite se quiser. Mesmo ele sendo milionário, o vício de que ele quer saciar o desejo do coração, que só Deus preenche, aqueles R$20 ficou na cabeça dele todos os dias, você acredita? Porque na cabeça dele, a felicidade está na avareza, ganhar dinheiro. Só que ele nunca é feliz. Nunca. Então aqueles R$20, ele ficou dia e noite esperando para cobrar. É irracional? É irracional. Você não vê homem casado com uma mulher bonita, inteligente, simpática, e o cara mete o chifre nela? Sim ou não? É irracional. Mesmo ele tendo tudo, ele não está satisfeito, porque ele achou que aquela mulher ia saciar, mas não sacia. Eu atendi já mulheres casadas com um homem todo bom, correto, traindo com um cara do semiaberto. O cara saía da cadeia no semiaberto, ia para casa de dia, ficava com a mulher. Falava, você está louca? A sua família em jogo? Eu não sei, eu não consigo me... O vazio é sempre uma pessoa inquieta. É sempre. Viaja. Está cheio de dinheiro, você viaja. A pessoa que não consegue ter a graça de Deus para se controlar, é um inferno. Chega no hotel, reclama da cama. Fala que o lençol não está do jeito que queria. Se pede uma coisa para comer, demorou um pouquinho, já está gritando na recepção. Chega a carne não está no ponto que ela queria. Estou brincando ou não? É um inferno. É um inferno. Por isso que Deus vem fazer aliança conosco. Ele sabe que sem Ele nós não somos nada. Nada. Vezes nada. Vezes nada. Vezes nada. Né? Nós não somos nada. Uma baita de uma pessoa inquieta, que vai ficar frustrada até a morte. Agora, esses que eu falei, quando chegar a provação maior, doença, aí que desaba mesmo. Aí que o castelo de areia cai por terra. Né? Aí que desaba. Bem, se a nossa terra prometida é o céu, então a igreja colocou a segunda leitura para mostrar qual que é o problema que nós passamos. Vamos lá. São Paulo fala o quê? Vamos para a segunda leitura agora. Deus quer aliança conosco. São Paulo diz assim: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. A porta de entrada para o céu, que é a nossa terra prometida, chama-se cruz. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Quando eu vi isso aqui, o Deus deles é o estômago, lembra da história que eu contei? Acho que eu já contei, não sei. Da viagem que eu fiz antes de ir para ser seminarista. Eu vou contar de novo, porque sempre é bom contar sobre a minha vida. Não estou contando a minha vida para tirar vantagem. Estou contando o que Deus fez da minha vida.
Antes de ir para Roma, era no 2013, eu ia em setembro para ser seminarista. Tinha um casal, muito amigo meu, rico, lá na cidade que eu morava, que queria fazer uma viagem comigo. E eu disse, faça a viagem, antes de setembro. Eu não contei para eles que eu ia, contei lá na viagem. E eles escolheram ir para Nova York. Fomos para Nova York. E eles estavam guiando a viagem. Só que eu nunca tinha viajado assim. Eu viajava e comia onde tinha um lugar perto. Então nós viajamos e na hora de almoçar, foi pesquisar um dos melhores restaurantes para almoçar. Depois de estar almoçando, foi pesquisar o quê? Onde jantar. Estava jantando, estava pesquisando no final o quê? Onde almoçar no outro dia. Estava almoçando e estava pesquisando o quê? Onde jantar. Estava jantando, estava pesquisando o quê? Isso já era quarta-feira. Onde almoçar. A última janta, antes de eu virar a casaca, foi num restaurante, que eu nunca esqueci o nome, chama Daniel's, em Nova York. Absurdamente caro. Eu falei com a concierge do hotel, falou, você tem certeza? Chegamos lá no restaurante, todo mundo de blazer, eu achei que era congresso de medicina. Mas eles não podia entrar, mas eles deram o blazer para nós. Entramos, sentamos, pedimos, tudo em francês, pedi um peixe lá, muito pior que arroz com piqui e frango caipira. 10 mil vezes pior. 10 mil. Pedimos um vinho, aí no final, o maître lá, o gasto, vai ter uma sobremesa personalizada. Falei, Aí chegou um pratinho com uns docinhos assim, e uns risquinhos. Eu olhei no prato, estava escrito assim, otário, em português. Eu olhei, mas não estou brincando, eu olhei para o prato assim e falei, meu Deus, não pode um trem desse. Chegou a conta, $800. Quanto que é o dólar hoje? Mais de 6? 5 mil reais a conta para 3 pessoas. 5 mil reais. Cheguei em casa não, no hotel. Ajoelhei na cama e falei para Deus, Senhor, me tira dessa vida. Eu não quero nunca mais preocupar com comida na minha vida. Tanto é que muita gente aqui em Paraúna fala, o que você gosta? Eu tenho dificuldade de falar que eu gosto de comer. Porque eu botei na cabeça que eu tenho que comer o que tem. Eu sei o que eu não gosto. Jiló, quiabo e gueroba cozida. Gueroba cortada ainda vai. Rúcula, não. Mas o resto, não sei se a Iraílde está aqui, eu nunca falei para a Iraílde o que ela tem que fazer para comer. Eu nunca falei o que ela tem que comprar. Porque eu botei na cabeça que eu não quero preocupar com comida até a morte. Né? Depois de tanta preocupação com comida. Ali, quando eu estava rezando, eu falei para Deus, Senhor, eu me sinto um estômago. Eu me sinto um estômago. Tudo é comida. Não tem cabimento. Agora, é claro que por que eu senti essa angústia e outros não sentem? Até hoje está um monte de gente aí. Eu tenho amigos que viajam o mundo inteiro procurando os restaurantes famosos, tirando foto no pratinho e tal, né? Mas por que eu senti a angústia? Porque eu já tinha provado a alegria do alto. Eu já tinha provado centenas, milhares de vezes o Kairós. Então, quando eu buscava só comida, era como se amarrasse o meu pescoço numa corrente e botasse aqueles pesos e eu andasse emborcado. Porque eu já tinha provado sensações para o alto. Entendeu a diferença? Então eu vivi isso depois de ter tido a experiência. Que você não compra com dinheiro o Kairós. Você não consegue comprar, me dá um Kairós aí por 10 mil reais. O Kairós vem para quem é humilde diante de Deus, se reconhece dependente, aí você entra em êxtase. E quem experimenta o Kairós, não se preocupa nem com comida, nem com lugar, nem com nada. Pelo contrário, né? Tem o padre lá em Brasília, era em Brasília, o padre Rafael, um dos padres mais inteligentes que eu já conheci. Eu fui num retiro com ele, agora ele está morando em São Paulo.
E ele contou a história de que ele cresceu achando que a mãe dele era burra, porque só comia o pé do frango, né? E ele via a mãe dele desde pequenininho comendo com esses pezinhos, trem que sobrava. Aí ele chegou com uns 12, 13 anos, chegou no pai dele e falou: pai, a minha mãe não é normal, né? Por que ela só come o pé do frango? Aí o pai dele, que é muito católico, já muito católico, disse assim: a sua mãe é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Mas como assim, pai? Vai lá. Aí ele virou para ele e disse: quanto tempo dura a coxa grossa na sua boca aí? O peito, a carnuda? Quanto tempo gasta para você engolir? Ah, não sei. Do jeito que você come rápido, acho que menos de 1 minuto. Tem um prazer momentâneo, engole, acabou. O prazer da sua mãe de ver você, que ela ama, comer o melhor pedaço, ninguém tira nunca mais. Ela cozinha para você, deixa quem ela ama com a melhor parte e ainda lava o seu prato. Com isso ela recebe uma alegria que vem do alto. A alegria de quem ama de verdade. O amor exige renúncia. Tanto é que uma educação dessa, né, virou padre. E o padre. A porta do céu é sempre a cruz. Quem consegue dominar a si mesmo para fazer o outro feliz, recebe a alegria do alto. O prato que você come, vira o que depois? Aí vai falar: não pode falar, que é cocô. 5.000 reais virou tudo cocô nos 3. É o que você ganha se você ficar apegado a esse mundo. O kairós te leva para o alto quando você renuncia às coisas pelo outro. Eu tenho pena das que casam hoje, as mulheres, e falam: eu só gosto de cozinhar pratos diferentes uma vez por semana. Eu não gosto de um maçante, cozinhar feijão. É justamente naquilo que é maçante. É aquela mulher que todo dia cozinha, tanto disposta ou não, doente ou não. É ali que ela prova que ama. E quando ela ama de verdade, ela recebe do alto a alegria. E aí ela tem paz. Ela não fica mais inquieta. Ela tem paz. Por isso que lá fora as pessoas estão inquietas. Porque elas nunca recebem o kairós. Sempre material. Não, vou fazer uma casa aqui em Paraúna com ofurô de vista para o Cristo. Aí tenta fazer, amenizar, né? Porque eu gosto de meditar diante do Cristo. Mas você não consegue viver o kairós. Para você viver o kairós, você tem que se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Você tem que vir à missa todos os domingos, independente do que aconteça no domingo. Você tem que tirar um tempo durante o dia para rezar para o seu Criador. Você tem que se humilhar para Ele. Não humilhar no sentido de humilhar, mas saber que nós somos criaturas. E Ele vem e te eleva. Aquele vazio que todo mundo lá fora está desesperado para preencher, Ele preenche e nunca mais tira. Por isso que a gente tem paz, né? O problema é que o caminho é doloroso, é difícil, demora. A vida oscila. Tem hora que vai bem, tem hora que a gente tem as doenças, tem hora que a gente perde quem a gente ama. Há uma chance de a gente perder a esperança. Por isso a leitura do Evangelho. O que é a leitura do Evangelho? Jesus, antes de ser crucificado, Ele chamou 3 apóstolos e subiu para rezar. E lá em cima, tenha confiança, vá até o fim. Até o fim. Eu estou contigo. Eu sou Deus, eu mantenho a existência. Eu sei que muitos de vocês estão passando por provações, estão passando por desânimos, querendo desistir. Mas lembrem-se dos momentos que Deus entrou na sua vida, os kairós que você viveu. Lembrem-se de tanta graça que você já recebeu. Se você está passando por provação, continua firme, porque vai chegar
um momento que a alegria será eterna. Por isso que Jesus sabia, por exemplo, os apóstolos viram Jesus curar cego, curar mudo, coxo andar, tempestade parar, andar sobre as águas. Eles nunca pensariam que Jesus ia fazer isso por amor. Nunca. Calma. Estamos num momento de provação. O nosso Senhor está daquele jeito, mas eu posso garantir, Ele é Deus. Ele vai honrar o que nos disse. Com certeza, de sexta-feira até domingo, foram os piores dias dos apóstolos. Os piores dias. E com certeza, aquela transfiguração serviu de consolo para eles. Deus já fez muita coisa na sua vida. Na hora que você estiver passando por provação, lembrem-se das coisas boas que Deus já te fez. Lembrem-se, vocês não estão servindo um qualquer. Vocês estão servindo a Deus. Deus, Senhor do céu e da terra. Vocês não vêm aqui por causa de padre, por causa de nada. Vocês vêm por causa do Senhor do universo, que controla todo. Como é que você vai ter paz lá fora, se você não controla nem seu corpo? Eu estou aqui, daqui ali eu não alcanço. Nem meu corpo eu controlo. Como é que eu vou ter paz? Como é que o coitado lá fora, com R$1 na conta, ou $1 bilhão vai ter paz? Que jeito? Só temos paz se nós temos certeza de que Ele mantém a existência por dentro. Deus mantém a existência por dentro. Se Ele permite que nós passemos por provações, é porque Ele vai tirar um bem maior. Mas Ele vai tirar um bem maior de quem coloca Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Por isso a transfiguração. E Ele nos dá a graça para não dependermos do estômago, do prazer para ser feliz. Existem mulheres hoje cuidando do marido acamado há 10, 15, 20 anos. O que ela recebe do marido? Cafuné? Sexo? Por que os ginecologistas, muitos deles, dizem que a mulher não vai ser feliz sem sexo? E essa mulher que está cuidando do marido acamado? E nunca trai o marido? E diz que jamais sairia de lá. Ela recebe o quê? A graça de Deus. A alegria que vem do alto. Não se deixe enganar por essa propaganda enganosa lá fora. Quem está lá fora, sem o Kairós, é um eterno frustrado, desesperado, querendo preencher um vazio com coisas lá fora que nunca vai preencher. Nunca. Por isso a transfiguração. Por isso a transfiguração. Que Deus nos ajude, com Nossa Senhora, a viver essa mística da renúncia de si, do serviço, para amar de verdade. Só ama de verdade quem é provado no amor. E que quem é provado no amor é aquele que a cada dia renuncia a si pelo próximo, pelo outro, para viver o amor de verdade e recebe a alegria do alto. Uma graça que nos dá paz, que tira a nossa inquietação, que não nos deixa nunca mais inquietos. Deus pode, unicamente Ele, nos fazer verdadeiramente felizes. Gente, é só você pensar uma coisa. Quem não tem Deus, até quando dura a sua alegria? Até você perder quem você ama? Até você perder a sua saúde? A sua vida? E o julgamento? E o julgamento? Eu não sei se vai ter julgamento. Blaise Pascal, que é um filósofo francês, dizia: eu não apostaria com o cristão se não vai ter julgamento. Porque se não tiver julgamento, nem o cristão sofre nada. Mas se tiver julgamento, coitado daquele que não aceitou a proposta cristã, vai pagar eternamente, como está no livro, poucos se salvam. Nós somos concidadãos do céu. É o segundo parágrafo da segunda leitura. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso.
com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Repito, continuai firmes no Senhor. Só Ele pode fazer feliz, só Ele pode salvar. Lá fora é uma eterna ilusão. Que São Pedro, São Tiago e São João e Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis. Nós seremos fiéis não com nossas forças, mas pela graça de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus. Senhor, me ajude a ser fiel até o último suspiro. Me ajude, Senhor. Não me deixe cair. Me salva. Salva minha família. Entra na minha vida. Entra na minha família, Senhor. Me cura, me liberta. Senhor, eu estou caindo. Senhor, eu estou com esse vício. Me tira o vício, Senhor. Eu não consigo sair do adultério. Eu não consigo sair do jogo. Me ajuda. Reza, confessa. Faça caridade para não ser avarento. E Deus vai te conduzir até o último suspiro. E vai salvar você e sua família. E você vai chegar no final de vida em paz. Em paz. Mesmo doente, morrendo. Mas em paz. Que Deus nos ajude. Assim seja.